De volta aqui no VDR na parte Tokushaba, Jorge Baldes, fisioterapeuta, tá aqui com a gente, todo arrumadinho, todo alinhado. E eu estava falando com relação aos idosos no bloco anterior. Você como fisioterapeuta, o brasileiro está caminhando para uma pandemia de problema na coluna? De todo mundo chegar à terceira idade com bico de papagaio, com esses transtornos assim? Tem essa tendência? O que acontece? 80% da população mundial vai ter, em algum momento da vida, dor na coluna. Isso é praga tua? Não, isso é evidência científica. Ah, tá. Então, muito provavelmente pela estresse, ansiedade, falta de movimento, falta de exercício físico, sobrepeso, né? Então, tudo isso influencia para a saúde da coluna. A coluna, por mais que não pareça, ela é uma estrutura resistente, extremamente complacente, né? Adaptável. Nós é que às vezes tratamos mal. Entendi. E o bico de papagaio, tem cura aquele negócio? O que acontece? Existem alguns processos degenerativos, como o bico de papagaio, que são os osteófitos, hérnias discais, que hoje, visto pela ciência, né? São processos degenerativos normais, né? Fisiológicos da coluna. Ou seja, muito provavelmente, a partir dos 30, 40 anos de idade, boa parte da população vai ter e não vai ter dor. Pacientes que têm um alto índice de estresse, de ansiedade, insatisfação no trabalho, sedentarismo, o cérebro desensibiliza e começa a interpretar essas degenerações como dor. E aí esse é o trabalho também do fisioterapeuta associado a outros colegas de profissão, como psicólogo também é muito importante. Tem outras profissões assim? Tem umas terapias, tipo, quiroprático que é o cara? Isso também. Mas ele não é reconhecido como fisioterapeuta ou hoje está evoluindo? Tem essas táticas alternativas. A acupuntura também, sim, que é outra parada, que ajuda nos processos. Como é que estão essas terapias alternativas? Como é que você vê, você como fisioterapeuta, né, estudioso da área? Vamos evoluir para um reconhecimento dessas outras práticas? O que acontece? Mais especificamente da quiropraxia, ela é uma especialidade da fisioterapia. Uhum. Eu sou a favor dessas práticas, elas ajudam muito a população, desde que elas sejam respaldadas pela ciência. Por exemplo, a manipulação que o osteopata e o quiroprata fazem na coluna reduz dor, mas isso foi visto cientificamente. Agora, se você não associar isso a um exercício, a uma educação em dor com esse paciente, você vai ter um efeito de curto a médio prazo. Você quer manter esse paciente longe de dor, você tem que realizar condutas de médio a longo prazo. E o exercício tem efeitos iguais aí aos opioides. Mas é que aí que não dá. O cara que é sedentário, ele tem problema no espinhaço. Agora, quem faz exercício também está muito exposto à lesão. Sim. Eu tenho uma opinião, que é um pouco controversa, mas eu acho que o futebol é um esporte muito violento. O futebol é um esporte que tem um alto índice de lesão, que pode dar porrada, que pode acontecer tudo, e as torções no joelho, que o cara quebra o fêmur, quebra a perna, quebra tudo, é recorrente. Aí eu quero que o senhor me diga, como é que, é quase impossível, mas no esporte, no futebol, por exemplo, quais são as torções mais comuns? Tá. De cara, logo, o ligamento cruzado anterior. É um rompimento parcial ou total do ligamento cruzado anterior. E aí o fisioterapeuta traumático ortopédico, aliado ao fisioterapeuta da área esportiva, tratam ou previnem esse tipo de lesão. Entorses, né? Entorses laterais do tornozelo também é muito comum. E os estiramentos da musculatura também são comuns nessa prática esportiva. Outra coisa, uma dúvida é, eu estou aproveitando uma consulta gratuita com o fisioterapeuta para você se esclarecer com relação a muita coisa. Mulheres que têm seios grandes, por exemplo, né, que chegam à fase da vida, hormônio e tal, comendo a feijoada e tal, é recomendável uma redução ou algum tipo de atitude para mudar o corpo da pessoa, né, por causa da coluna, por causa, digamos assim, dessas questões que envolvem a estrutura memócia? Sim. Dependendo do tamanho do seio, né, ele pode anteriorizar, né, colocar o paciente numa postura de flexão e isso tensionar toda a cadeia posterior da coluna. Agora, depende do tamanho do seio. Isso tem que ser avaliado tanto pelo fisioterapeuta, tanto pelo cirurgião plástico, né, para ver a viabilidade desse tipo de cirurgia. Agora, vale ressaltar que é muito importante também fortalecer a musculatura da coluna, né, estabilizar essa musculatura para que aguente essa sobrecarga. A coluna é adaptável, a gente é que tem que realmente saber até onde pode ir com ela. E eu vejo que você usa muito rede social, interage bastante e tal, mas você faz isso para a sua vida profissional, para a saúde, ou é um divertimento, uma parada de lazer? Olha, também, né, eu uno a rede social da parte profissional e da parte pessoal, né? O importante é você informar a população, né, sobre a importância do fisioterapeuta, mostrar que é uma área que não é tão tecnicista, mas uma área clínica também,
um fisioterapeuta, quando ele é especialista, quando ele exerce um trabalho digno para a sociedade, isso tem que ser mostrado, né? Então, na minha rede social, eu sempre mostro isso, que a importância do fisioterapeuta para a sociedade. E tem muito fisioterapeuta no interior, porque aqui é uma concentração boa, porque a maioria das faculdades tem essa formação. Mas quando você vê no interior do estado, o povão gosta, é difícil, né, porque tem a distância, mas tem a presença adequada de fisioterapeutas, de profissionais capacitados em outras regiões do Maranhão? Isso é uma briga do CREFITO 16, que é o Conselho Regional de Fisioterapia da 16ª região, que tem pouquíssimos fisioterapeutas atuantes no interior, e o pessoal quer mais vir para a capital, né? Então, acaba que a assistência por número de habitantes em relação aos fisioterapeutas é muito pouco ainda. Então, tem que ser melhor ocupado aí. Deixa eu fazer agora a última pergunta, que é para mim. Eu acho que eu tenho ossos largos. Isso é desculpa de gordo ou existe mesmo cabo que tem uma estrutura um pouco mais larga? Olha, é desculpa de gordo, tá? É desculpa mesmo? dizer, vai fazer exercício, proteger essa coluna, te movimentar. Sabemos hoje que o sobrepeso, a gordura, tem mediadores inflamatórios que facilitam pessoas ter dor crônica, e o sobrepeso facilita aí, aumenta a sobrecarga na coluna. Então, reduzir o peso, procurar um nutricionista, procurar um fisioterapeuta para sempre fazer uma prevenção, e exercício físico é o caminho. Não existe esse negócio de osso largo? Não. É mesmo? É. Rapaz, que doidice. Tá vendo aí, Rimé? É culpa nossa. Só desculpa mesmo. Doutor Jorge Valdes, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Pela sua seriedade. Agora, lança aí suas redes sociais, pessoal, né, que quer conversar mais, saber mais do trabalho. Tá. Quiser alguma informação, tem o meu site, jorgebaldez.com.br. No Instagram também tem jorgebaldez.hostel. Então, pode me seguir lá, que vai ser um prazer. Que maravilha. Ó, o VDR volta amanhã e essa entrevista vai estar na íntegra no YouTube. Tchau, até mais.